Andréa Dantas, boa noite, seja muito bem-vinda. E como é que está? Deu tudo certo com seu pai? Depois manda notícias para nós, por favor. Olá, Filomena, boa noite, seja muito bem-vinda. Eveline, Roberta e Gabi, boa noite também para vocês, sejam bem-vindas. Jossanã, boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Anitta, Clarindo, boa noite também para vocês. Ai, que bom, obrigado, Andréia, pela notícia. Leopoldina, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Adriana Dantas. Claudionor Ferreira, boa noite também para você. Boa noite, Silvia Mônica, seja bem-vinda. Olá, Ana Cristina, Mariângela, boa noite. Boa noite também, Selma, Dinho, sejam bem-vindos. Grace Kelly, boa noite. Boa noite também, Oneida Alves. Com certeza, André, continuar sempre em oração. As orações são sempre boas, fantásticas. Precisamos muito delas. Seu Luiz Alberto, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Lídia, seja bem-vinda. Boa noite, Marilza, seja bem-vinda. Maria Aparecida Moraes, olá, boa noite para você. Boa noite, Flávia Andréia, seja muito bem-vinda. Olá, Cecília e Reinaldo, boa noite para vocês. Boa noite também, Célia. Com certeza, Flávia, continuando as nossas orações para o Francisco. Como falamos aqui, orações também para o pai da Andréia e da Adriana Dantas, que a cirurgia deu tudo bem, agora está em recuperação na UTI. Olá, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Boa noite, Ercília Machado. Boa noite também, Elaine Oliveira. E também gostaria de pedir a vocês que continuem aí com as suas orações para o nosso querido companheiro Paulo Henrique. Alguns que fazem parte aí do grupo do WhatsApp, nós mandamos aí o boletim que saiu um pouco mais tarde hoje, né? Está ainda naquele estado, está sedado e a gente não sabe, né, como que está. Principalmente, ele é um espírito iluminado, então a gente tem quase certeza que ele está bem. Mas a gente não sabe, não conhece essa situação, as condições do próprio corpo, que a princípio vem reagindo bem. Mas que as nossas orações possam auxiliar, esse nosso magnetismo possa ser útil e que a espiritualidade aproveite o máximo possível daquilo que cada um de nós podemos aí doar para todos esses nossos companheiros que a gente sempre lembra aqui. Inclusive eu tinha esquecido de falar ontem, pedir para vocês, o cunhado da Luísa Nalim, né, que faz parte aqui também desse nosso grupo, agora mesmo ela deve estar aí, se já não estiver, né, eu só não vi aqui, o Isidoro, o cunhado dela, desencarnou, então que ele também receba aí os nossos carinhos, receba o nosso afeto, as nossas energias. Michele Rossato, boa noite também para você e para o Gabriel. Claudio Honor e Eliane, boa noite. Sr. Antônio Pazotto, boa noite. Olá, Tuca, acabando aqui de falar do Paulo Henrique. Tuca, intensificando as nossas orações e que ele
receba com muito carinho. Gente, vamos então fazermos a nossa prece para iniciarmos esses nossos momentos. São momentos de reflexão, são momentos de aprendizado, são momentos que eu gosto de dizer de partilha. Olá, Ricardinho e Lúcia, boa noite, sejam bem-vindas. Bem-vindos, são momentos de partilha, porque nós estamos aqui compartilhando um pouquinho do que cada um de nós sabemos, né? Dilson Riva, boa noite. Rosildo Martins, seja bem-vinda também. Um pouquinho daquilo que cada um de nós sabemos, dessa energia exatamente que paira sobre nós, sobre o nosso lar. Boa noite, Alessandra Siqueira, seja bem-vinda. Senhor Antônio Nofre, boa noite. Boa noite, Daniele Diamantino, Amanda Lavez. E essa energia, olá, Elaine Lavez também, que paira, que a gente possa e consiga cada um captar bem mesmo tudo isso que a espiritualidade nos oferece. Diante de tantos problemas, de tantas dificuldades, nós estamos vendo aí vários pedidos de oração, e o planeta nosso está nesse processo de regeneração, nesse período de transição. Então as orações são de extrema importância. E a bondade de Deus, ela está em toda parte. O difícil é nós conseguirmos captar esta bondade. Então depende muito de cada um de nós. Portanto, que esses ensinamentos que nós estamos aqui compartilhando nos auxilie nesse processo de conexão com o Criador, com a espiritualidade superior, para que nós tenhamos um pouco mais de tranquilidade, de paz, de qualidade de vida e principalmente de entendimento e de aceitação de tudo aquilo que acontece conosco e na nossa vida. Aliás, a historinha de hoje, ou este exemplo que o codificador nos traz hoje, é de extrema importância. E lá no final, na sua nota, Kardec chama a atenção para isso, para que a gente possa entender e compreender. Aliás, Kardec e o próprio guia do médium, Erasto, também chama a atenção nossa para que a gente consiga aprender com todos esses exemplos. Boa noite, Natália, Gustavo Duarte e Marcelo, sejam bem-vindos. Então, peço e convido a todos nesse instante que eleve o seu pensamento, esvazie por alguns instantes a sua mente e procure preenchê-la com o amor que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, e Jesus, nosso mestre amado e querido, o nosso guia, e, claro, todo o amor e carinho que a espiritualidade tem para conosco, a espiritualidade superior, os nossos anjos de guarda, aqueles espíritos que se interessam por nós e aqueles com quem compartilhamos esta nossa existência e, por que não, a nossa vida. Sim, que a nossa mente possa estar agora repleta deste afeto e deste carinho, tranquilizando, distribuindo para todos os órgãos, para todas as células do nosso corpo, essa paz, essa energia e esta luz, para que também com muito amor possamos produzir pensamentos e comportamentos benéficos e úteis para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para a evolução e crescimento daqueles que estão à nossa volta, sejam eles encarnados ou estejam desencarnados. É isso. Paz. Que a paz esteja no coração de todos vocês, que a paz esteja no lar de cada um de vocês, ou no hospital, se porventura algum de vocês estiverem aí, né, o pai da André e da Adriana, o Paulo Henrique, o Francisco, que a paz esteja também no ambiente onde eles se encontram, que assim seja. Alessandra Siqueira, boa noite, Alessandra, seja muito bem-vinda. Adriana Valério, boa noite também. É uma das nossas companheiras aqui que trabalha na área da saúde, por quem nós não podemos jamais esquecer de fazermos as nossas orações, né? Todos esses profissionais maravilhosos. Salete, Márcio e Gustavo, boa noite também para vocês, sejam muito bem-vindos. Vamos então continuar, né, dar sequência a essa nossa leitura, estudo sobre estes importantes esclarecimentos. Olá, Valdete, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também para o Wagner, provavelmente vai assistir depois ou daqui a pouco chega. Boa noite também, Marcileia, seja bem-vinda. Olá, Daí.
chegando agora, acabamos de fazer a nossa prece, os nossos pedidos, as nossas intenções. Maria Souza, boa noite. E agora a gente vai para os nossos estudos, para a leitura e estudo de hoje. Gente, terça-feira, dia de nós identificarmos aquelas lições que o codificador trouxe para nós no livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Interessante essa questão da Justiça Divina segundo o Espiritismo, ou segundo os princípios que essa doutrina nos ensina, os princípios que essa doutrina nos apresenta, porque são princípios que vão nos iniciando nesses conhecimentos, nesses conceitos novos desta outra dimensão que nos envolve e que até então eram desconhecidos da humanidade. Sim, tínhamos uma visão muito estreita, muito limitada, sobretudo da vida material. Sabíamos que existia um céu, mas nós vivíamos muito mais com as informações e principalmente com determinados dogmas que não nos permitia pensar e refletir e sobretudo buscar e encontrar lógica naquilo que traziam para nós. Agora nós temos uma oportunidade, sobretudo através dos espíritos que retornam do túmulo, para trazer notícias, trazer informações de como que funciona a sequência da vida. E com isso nós vamos elaborando o edifício da nossa própria fé. Então esses princípios desta justiça divina e que formam o arcabouço dessa doutrina maravilhosa devem nos ajudar a entender um pouco mais a grandiosidade, porque não a perfeição do próprio Criador. Já estamos iniciando, pois, no conhecimento das leis que regem esse outro mundo, e isso deve facilitar, sobretudo, a nossa compreensão de tudo aquilo que nos acontece. O título de hoje, como nos diz o codificador, boa noite, Glória Quirino, seja bem-vinda, chama-se A Pena de Talião, porque é um caso muito peculiar, muito diferente. Talvez no início possa parecer chocante para vocês, aqueles que não tiveram oportunidade ainda de ler esse trecho no livro Céu e Inferno. Pode parecer chocante, mas é de riquíssimos ensinamentos. Por quê? Porque nós vamos falar ou contar, trazer a história de uma pessoa que era um escritor, naquela época, por volta de 1800, 1850, ele era um escritor e era uma pessoa muito estimada no meio onde ela vivia. E, inclusive, ela era tão estimada que é um pouco diferente do que acontece hoje, tá? Naquela época, ele chegou a ocupar vários cargos públicos. E os cargos públicos naquela época eram exatamente de pessoas que tinham essa reputação mais ilibada. Boa noite, Luísa Nalim. Só para te falar, nós lembramos do Isidoro, viu, Luísa? Fizemos as nossas orações, as preces, já colocamos ele aqui nos nossos cadernos de intenção. Luísa Silva, boa noite também, seja bem-vinda. Então, era um escritor que tinha toda a consideração da sociedade. Eis que, em determinado instante, ele caiu morto por um ataque apoplético, ou aquilo que a gente conhece hoje, né, como um AVC, ou como um derramamento de sangue cerebral, esse tipo de coisa. Ele caiu morto e ele passou a ter todas as características de uma morte real. Só de falar assim, né, você já vai imaginando o que realmente pode ter acontecido, né? Com todas essas características de uma morte real. Inclusive, o seu corpo já dava sinais de decomposição. Aliás, ele estava, sim, naquele sistema, naquele praticamente ausência de coloração da própria pele. Por quê? Porque o sangue parou de circular. Então vocês imaginem naquela época, sem estes recursos que nós temos hoje na medicina. Naquela época, 1850, 1860, o corpo daquela forma, lógico que os médicos declararam o seu óbito, o enterraram, só que, como diz o codificador, por circunstâncias fortuitas. E aí eu até abro um parênteses, meus queridos companheiros, a gente sabe que o acaso não existe.
A gente sabe, aliás, nós temos essa certeza. Inclusive, quando a gente comenta, eu gosto até de falar sobre isso, acidentes não existem. Eu não posso acreditar num acidente, porque com certeza teve uma relação, existe uma causa para tudo isso, tá? Então, não há esse acaso. Então, Kardec chega, inclusive, a colocar, olha, tudo bem, uma circunstância fortuita fez com que a família pedisse a exumação. Por quê? Tinham esquecido um medalhão dentro do caixão. E aí, qual não foi a surpresa dos assistentes quando eles foram abrir o caixão? O corpo estava virado de bruço e uma das mãos do defunto haviam sido comidas por ele mesmo. Ó, eu disse para vocês que no início poderia parecer até um pouco chocante, né? Raquel Porfírio, Maria Helena Porfírio, boa noite, Sinara, também a Sayonara, a todos os compartilhamentos da Marcileia aí, sejam bem-vindos, Helena Coelho, boa noite. Então, pode até parecer, como eu disse, um pouco chocante. Alguém que, enterrado, estava ali e a gente vai ver, ele vai contar um pouquinho da sua história, precisar de comer a própria mão, foi enterrado vivo e não tinha condições, né? Claro, de sobreviver por muito tempo. Então, isso foi o que aconteceu com essa pessoa que tinha o nome de Antônio. Mas em algumas traduções vocês vão ver apenas o título A Pena de Talião. Em outros vocês vão ver lá o senhor Antônio que faz referência. E aí o que acontece? Claro, né? Um caso tão inusitado desse, Kardec, juntamente com a sua equipe, pedindo autorização à espiritualidade, evocaram este senhor a fim de que ele pudesse trazer informações e esclarecimentos que ajudariam ao próprio codificador na elaboração desses princípios. Está vendo aquilo que a gente disse na introdução? Na elaboração desses princípios nós precisamos de informações, e as informações precisam vir daqueles que têm essa possibilidade, né? Marinha, boa noite, seja muito bem-vinda. Então, em agosto de 1861, eles evocaram este senhor Antônio para que ele pudesse auxiliar. Bom, lógico que quando evocado, né, eles perguntam se ele gostaria de responder. No início ele até ficou meio assim, né, mas ele sabia dessa necessidade, e a gente não pode esquecer, né, aquela autoridade moral que a espiritualidade superior exerce, e ele estava ali numa assistência, e ele não seria prejudicado em nada, muito pelo contrário, ele seria auxiliado, e tudo isso é orientado aos espíritos. Ele concordou em dar ali as suas respostas. Kardec inclusive disse, olha, estamos inclusive te evocando a pedido de um familiar seu, porque com certeza a situação que você vivenciou foi realmente inusitada. E aí pergunta, a gente gostaria de saber de alguns incidentes que envolvem a sua morte. E aí ele já começa, né? Poxa, mas vocês vão fazer eu lembrar daquele período difícil, custoso, que para mim representou uma tortura. Mas tudo bem, o que eu puder, eu até respondo para vocês. E aquilo que eu não puder e aquilo que eu não conseguir, Erasto e o guia do médio aqui, ele pode complementar as minhas respostas. Mas vamos lá. Kardec já começa a perguntar, você foi enterrado vivo por descuido? Houve esse descuido das pessoas que estavam ali cuidando, dos médicos, que não foram capazes de identificar a sua morte? Ele disse não. Não houve descuido, não houve negligência por parte de ninguém. Aquilo tinha que acontecer. Eu, ou o meu corpo, estava com todas as características da morte. Eu estava sem circulação sanguínea, por isso meu corpo estava totalmente descolorido. Não tinha como eles saberem que eu não havia desencarnado, que não havia ocorrido este desligamento completo do espírito com o corpo. Então, ele diz, não podemos imputar a ninguém um acontecimento desse. Por quê? Porque isso já estava previsto
antes do meu encarne, do meu reencarne. Isso já estava programado por mim mesmo. E aí a gente vai ver na sequência, né? Às vezes eu até não falo aqui, mas ele mesmo disse que ele até lamentava ele ter escolhido esse tipo de morte. Franciele Barbosa, boa noite, seja bem-vindo. Então ele mesmo disse, poxa, né? Foi um sofrimento, mas eu escolhi, e particularmente lamentando por que eu fui escolher uma morte desse tipo. Bom, e aí como ele estava já naquele jeito, daquela forma, Kardec pergunta, mas as nossas perguntas aqui estão te incomodando? Você quer que a gente interrompe? Ele, não, pode continuar. E como eu disse, se eu não tiver e não conseguir responder, não tiver em condições, eu peço e os guias que estão aqui, eles continuam respondendo. Alete, boa noite, seja bem-vinda. E aí Kardec então segue, né? Perguntando a ele sobre a sua vida. Olha, você era uma pessoa de reputação ilibada, você era muito benquista na sociedade, e como que pôde acontecer isso contigo, esse tipo de morte com uma pessoa tão boa? Olha gente, como que nós fazemos um julgamento das coisas, fazemos um julgamento das pessoas sem saber. Claro, primeiro, nós não temos que julgar ninguém, mas nesse caso, veja, era uma pessoa boa, a reputação dele era ilibada, todo mundo gostava dele, ele não fazia o mal, só fazia o bem. E aí veio o questionamento do codificador, mas espera aí, se você só fazia o bem, por que você foi ter uma morte dessa? Dessa forma como aconteceu? Nós não conseguimos entender. Olá, Iraci, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Olímpia Ludes, seja bem-vinda. E aí ele vai dizer, olha, eu até agradeço a vocês, agradeço por vocês intercederem por mim, tá? Mas é o seguinte, eu precisava, aliás, eu havia escolhido esse tipo de morte para mim. Boa noite, Heitor, boa noite também, Vânia, sejam bem-vindos. Mas Kardec fala, antes mesmo dele contar, mas você seria capaz de descrever para nós aquele momento? Ele falou, olha, você imagina, a provação dolorosa, você está encerrado entre 4 tábuas, o caixão. Ali você está totalmente preso e tolhido, você não tem nem muito como se movimentar. E ele falava, gritar, impossível. Não tinha espaço, não tinha ar. Então a minha voz não fazia eco, não tinha eco nenhum. Então eu estava realmente num período muito torturante para mim. Não tinha como respirar, não tinha nada para comer, para me alimentar. E aí ele fala, cruel punição, e que eu não desejo a ninguém. E ele ainda fecha, cruel punição de uma cruel existência. Por isso que Kardec dá a volta, mas espera aí, como é que você fala de uma cruel existência? Valderia Sobral, boa noite, seja bem-vinda. Como é que você fala de uma cruel existência? Nós estamos acabando de dizer aqui, você tinha uma vida muito boa. Aliás, nós achávamos que você estava ou teria desencarnado na condição de feliz. Exatamente pela vida que você levou, né? É o que a gente sempre pensa. Ó, fulano teve uma passagem tranquila, fulano está bem no mundo espiritual, fulano foi para o céu, porque a vida que ele tinha era fantástica e ele não fazia mal para ninguém. E aí ele fala, você está falando, Kardec, dessa última existência, e eu te pergunto, o que vale uma existência diante da eternidade? É pouco ou quase nada. Sim, nesta última existência, eu procurei ser honesto. Nesta minha última existência, eu aceitei este fim. Aliás, eu mesmo pedi este fim e essa oportunidade. Agora, vocês não fazem ideia do meu passado. O passado que eu e os espíritos que aqui estão mais avançados, eles conhecem. Mas já que vocês querem saber, e eu sei que isso é para a instrução de vocês, eu vou dizer, numa existência pretérita,
eu enterrei uma mulher viva. Eu enterrei a minha própria mulher, plena de vida. A enterrei viva numa adega. E agora, a pena de talião, ó, tá vendo o porquê do título? A pena de talião deveria ser-me aplicada. Olho por olho e dente por dente. Eu precisei, eu mereci, eu me cobrei esse tipo de morte exatamente para a reparação. E aí, Kardec, como já tinha obtido aquilo que seria mais interessante, agradece a ele pelas respostas e diz, né? Vejam a forma de oração, né, que Kardec fala: vamos pedir a Deus que perdoe o seu passado, porque o presente estava tranquilo. Ele não chegou a fazer nenhum tipo de coisa equivocada no presente, na última encarnação, mas o passado ele ainda tinha erros e precisava desse perdão. Então Kardec diz: agradecemos a sua vinda, agradecemos as suas respostas e vamos pedir a Deus para que ele perdoe o seu passado. E aí ele diz: olha, eu voltarei mais tarde, em outra oportunidade, não se preocupem. Agora o espírito Erasto, ele vai complementar a minha comunicação. Por quê? Porque era uma comunicação que tinha, sim, com certeza, muitas informações e esclarecimentos. Olá, Gisela. Olá, boa noite, seja bem-vinda. E Erasto vai começar exatamente fazendo o seguinte, dizendo o seguinte, eu até separei, gente, praticamente em tópicos, que eu considerei aqui 4 tópicos primordiais nessa comunicação de Erasto. Ele vai dizer o seguinte, ó, primeiro, nesta comunicação que acabamos de ver, que é essa historinha do senhor Antônio, existe, ou nós não podemos esquecer da correlação entre as existências. Não adianta você querer fazer um juízo por uma única existência de quem quer que seja. Não. Você deve sempre pegar o conjunto das existências. Por quê? No caso dele, a última tinha sido boa. Não fazia sentido nenhum a morte daquele jeito, um sofrimento daquele jeito. Então Erasto fala, ó, todos vocês peguem todas as existências. Não analise, não avaliem apenas e tão somente por uma. E aí, as atribulações, as vicissitudes, os sofrimentos que vocês tiverem agora, ou que vocês visualizarem, pensem não numa única encarnação, mas pensem no conjunto. É muito comum a gente estar aí falando, as pessoas pedindo, né, as orações para o Francisco. Ah, mas uma criança, como que uma criança pode estar passando por um período desses? É o que Erasto está falando aqui, gente. Nós não podemos avaliar as coisas por apenas uma única existência, ou pelo período que ele viveu até hoje. Nós temos que analisar o conjunto. Temos várias crianças que estão hoje desenvolvendo doenças e doenças raras, doenças degenerativas. Aí você vai falar assim, poxa, ele nem viveu, como é que pode? Então, é o que Erasto chama atenção. É o que aconteceu com ele e que ele explicou. Não peguemos uma única existência, mas peguemos o conjunto. E nós sabemos, não temos a permissão, ainda bem, de conhecer o nosso passado e muito menos o passado dos outros para fazermos qualquer tipo de julgamento. O que nós sabemos é que a cada existência nós temos oportunidade de repararmos os nossos erros pretéritos. Ponto. Depois, Erasto vai dizer também o seguinte, olha, no caso especificamente dele, ele não precisaria passar por isso, esse tipo de morte. Não. Só que ele pediu, por quê? Porque seria a única forma pela qual ele se sentiria perdoado. E Erasto vai dizer, ó, agora, não, vocês não entenderam, ele também ainda não caiu a ficha, mas logo, logo ele vai conseguir se perdoar e ele vai obter o perdão divino, ele vai captar esse perdão divino e ele vai fazer o quê? Ele vai abreviar o seu período da erraticidade e logo, logo, ele já está indo para outro mundo, onde a sua vítima
que já o perdoou está. Então veja, tá? Ele precisava, a gente sabe, a gente aprendeu com Jesus, está lá na Bíblia, na carta de Pedro. O amor cobre uma multidão de pecados. Ele poderia pagar ou reparar amando, mas ele sentiu essa necessidade, ele escolheu. Por isso que a gente falou, ele mesmo lamentou, né? Poxa, se eu soubesse que era tudo isso, eu não tinha escolhido. Mas ele escolheu. Só precisava daquele tempo, passar a perturbação para ele se perdoar, para ele sentir o perdão de Deus e da sua vítima e depois conseguir alçar voos mais altos, que era exatamente para onde ele estava indo. Então, é um outro detalhe, a perturbação que atrapalha esse processo de conscientização, de uma conscientização de que aquilo foi uma necessidade e o tempo, sobretudo ali, desse período de perturbação, iria mostrar a ele como é as leis divinas, a perfeição, e que essa coisa de olho por olho, dente por dente, ou pena de talião, nada mais é do que um início para nós compreendermos como que funciona a justiça divina. Porém, já falei e repito, Jesus disse que o amor cobre uma multidão de pecados. E por fim, Erasto vai dizer o seguinte: olha, vocês que estão aí tendo a oportunidade de ouvir estes esclarecimentos, aproveitem o máximo. Aproveitem o máximo, principalmente para quê? Para que vocês desenvolvam paciência diante dos sofrimentos morais e físicos. E principalmente, suportem todas as pequenas misérias. Todas as pequenas misérias da terra. Por quê? A gente já sabe. Quando nós conseguimos superar com resignação, com submissão à vontade e às próprias leis divinas, nós recebemos o prêmio no mundo espiritual. E aí, aquilo que ele disse, o que vale uma existência diante da eternidade. A Lídia está até lembrando aqui, né, Lídia, um outro caso de pessoa que foi enterrada viva. A gente sabe. E o próprio Erasto, gente, ele vai dizer aqui na sequência, né? Por quê? Porque Kardec vai perguntar assim, mas qual que é o proveito para a humanidade semelhantes punições? O Erasto vai dizer, olha, tudo bem, para a humanidade em si, talvez você não veja, talvez você não encontre proveito, mas dê uma olhada em todos os casos. Dê uma olhada, por exemplo, nos loucos, nos idiotas e nos paralíticos. Você vai entender, através desse caso, o que está acontecendo com eles. Você vai entender, por exemplo, por que algumas pessoas morrem queimadas, enquanto outras ficam ali sofrendo torturas e agonizam por anos, às vezes entre a vida e a morte. É através desse caso, desses esclarecimentos, que vocês vão aprender a aprofundar um pouco mais na soberana justiça divina e principalmente vão aprender a respeitar todas as leis. Veja, Kardec faz uma pergunta, mas qual o objetivo? O objetivo é esse. O exemplo dos outros pode servir e muito para que nós alteremos o nosso comportamento, para que nós consigamos crescer, né, Leívia? Boa noite, seja bem-vinda. Olá, Emerson, boa noite. Para que a gente consiga crescer, é observando o exemplo do outro. Como ele disse, é você analisando as pequenas misérias que você hoje sofre e está passando, e você vai procurar uma causa nessa existência, às vezes você não vai encontrar. Ah, mas por que isso? Eu sempre fiz isso, eu sempre fui bom, eu sempre fui católico, eu sempre fui crente, eu sempre fui protestante, sempre cumpri as leis de Deus, sempre fui espírita. Tá, e daí? Nessa existência você fez, mas você conhece o seu passado? Agora, se você quiser talvez anular muitos desses erros, aí sim, faça o bem. O amor cobre uma multidão de pecados. Sai por aí amando todo mundo. Você vai ter talvez essa oportunidade, a não ser que seja aquela expiação, coisa que você pediu, porque se você pediu, você vai sentir depois a falta de tudo isso. Então, o título, ou melhor, esse título, é isso mesmo, esse título, dentro do capítulo das expiações terrestres,
Kardec vai encerrar chamando a atenção e principalmente, gente, reafirmando isso que Erasto disse. Olá, Wagner, como nós dissemos, sabia que você chegaria aí daqui a pouco. Seja bem-vindo, Wagner. Raquel também, nós já cumprimentamos aqui, sejam todos bem-vindos. Então, Kardec vai reafirmar isso que Erasto acabou de dizer. Aí, ó, a Elaine, inclusive, trazendo informações e dando o seu próprio testemunho, né? Porque a gente sofre sim, Elaine, com o nosso próprio sofrimento. Por quê? Porque a gente não entende, a gente não compreende. Mas ninguém veio aqui exatamente para sofrer, ninguém precisa sofrer. Só que nós aumentamos o nosso sofrimento, como você muito bem colocou, você sofria com o seu sofrimento. Se você começar a bendizer o seu sofrimento, você vai perceber que o sofrimento, como diz Joana de Ângeles lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o codinome Espírito Amigo, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Lógico que a gente vai demorar um pouco a entender e a captar exatamente essa informação, mas é o que este texto procura nos trazer. Então, Kardec vai, repito, simplesmente reafirmar tudo aquilo que Erasto acabou de dizer. Nós somos ou estamos aqui, eu gosto também de uma frase de Emmanuel, que diz que vítimas, nós até podemos ser, diante dessa sociedade, das dificuldades, nós podemos ser vítimas, gente, sim. Só que ele complementa, inocentes, jamais. Podemos ser vítimas de determinadas circunstâncias, e circunstâncias talvez bem delicadas, que para uns às vezes não representam nada, mas para outros é algo fantástico, é algo duro, é algo pesado. Mas nunca podemos dizer que somos inocentes. Por quê? Porque a perfeição divina vai muito além da nossa capacidade de compreensão. Vocês podem saber, duas pessoas podem estar no mesmo lugar. E se cair um raio, vai atingir uma e não atingir a outra. Ah, mas por quê? Não, porque uma tinha que passar por isso e a outra não. Mas por que uma tinha e por que a outra não? Estavam de um lado uma da outra. É exatamente por conta destas existências que, como nós falamos, como uma engrenagem, elas trabalham juntas. As existências vão rodando em conjunto. Eu não posso excluir uma em detrimento da outra. Então todas elas devem ser avaliadas da mesma forma. Então, é exatamente isso que Kardec vai dizer. Nós precisamos aprender. E isso é o preço que nós pagamos pelo progresso. Ele queria isso para acompanhar a companheira dele. Desculpa, né? Fica redundante. Acompanhar aquela vítima que era a pessoa que ele amava. E que ascendeu, subiu mais rápido do que ele. Então ele queria reencontrá-la. E o preço que ele pagou para ter esse progresso, para ele, foi esse tipo de morte. Isso chamou-lhe a atenção, tá? Então, Kardec vai falar que a gente possa analisar e avaliar tudo isso. E ele vai fechar da seguinte forma, gente: despotismo, fanatismo, ignorância. E sabe, todos aqueles prejuízos do período das trevas que eles falam, né, da Idade Média, principalmente ali, mais ou menos uns 1000 anos da história da humanidade, foi um período muito negro para nós. Muitos de nós podemos ter praticado atrocidades naquele período. No livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, Ismael, naquela conversa que ele tem lá com Jesus, nós vamos exatamente percebendo ali o que ele diz. A gente não fazia ideia do quanto a escravidão iria gerar um resgate coletivo e para muitas vezes um resgate individual. Mas é exatamente o que? A consequência disso. E nessa união de todas as encarnações, o preço que nós precisamos pagar para atingirmos o progresso, às vezes vem pela dor e pelo sofrimento. Que esse exemplo então nos auxilie. Chegamos aqui ao final de mais uma leitura e estudo e espero que tenha sido bem interessante e que nos auxilie a mudar os nossos pensamentos e o nosso comportamento. Agradeço mais uma vez a todos vocês
pela participação, pelo carinho. Continuemos nas nossas orações, nas nossas vibrações, por todas essas pessoas que nós citamos aqui e aquelas outras que não citamos e que estão aí no pensamento e no coração de cada um de vocês. Que Jesus ilumine e abençoe a todos. Até o nosso próximo encontro.